Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula então de economia internacional e vamos falar sobre o modelo de Heck-Sherlin, tá? Na última aula, nós falamos um pouco sobre o modelo ricardiano, como que esse modelo funciona, como esse modelo das vantagens comparativas, ela pode ser feito, né? Essa semelhança, por exemplo, com o modelo das vantagens absolutas, a evolução do modelo das vantagens absolutas do Adam Smith. Então, para que vocês peguem então um rumo, né, do que está sendo falado até agora, nós estamos trabalhando com modelos de economia internacional, tá? Modelos que falam sobre a concorrência, sobre a comercialização de determinados produtos entre países, ok? Inicialmente, Adam Smith trouxe o quê? Uma ideia de vantagem absoluta, ou seja, quando dois países estão competindo entre eles e um desses países existe vantagem absoluta, ele, na verdade, vai precisar do que? Ele vai querer produzir o seu produto, né? E para ele não compensa ter comércio. Então, nesse caso, o país ele produz só para ele mesmo e não, no caso, não teria comércio. Um dos países não teria comércio. Já no modelo ricardiano, nós trouxemos uma ideia de que não. Por mais que um país obtenha vantagem absoluta sobre o outro, o que leva em consideração é a vantagem comparativa. Ou seja, o quanto que nós temos de custo para se produzir um determinado produto, onde nós podemos ter ganhos com o comércio, como, por exemplo, a economia de escala. Né? Então, o modelo ricardiano trouxe isso. Um dos pontos criticados dentro do modelo ricardiano é porque ele não traz tanta realidade, né? O trabalho é o único fator de produção dentro desse modelo. Então, a vantagem competitiva só surgiria nessa decorrência de diferenças internacionais na produtividade do trabalho. Não levava em consideração a terra, não levava em consideração a tecnologia que se consegue durante o passar do tempo. Tá? E aí novos modelos foram surgindo para ir aprimorando esse modelo ricardiano e o modelo então de Adam Smith. E o modelo que nós vamos falar hoje nessa aula é sobre a teoria de Heck-Sherlin, tá? Heck-Sherlin são dois caras, né, que ganharam o prêmio Nobel e eles fizeram uma adaptação do modelo ricardiano, trazendo mais para algo real. Né? Então, ao invés de trabalhar apenas com um único fator de produção, que seria, no caso, o trabalho, essa teoria de Heck-Sherlin ele traz a ideia de fatores de produção. Vocês vão ver que ela é conhecida por modelo de fatores de produção. Então, os fatores de produção são encontrados em diferentes proporções, em diferentes países, e são utilizados em diferentes proporções na produção de cada bem, de cada bens, né? Ou seja, não é porque um país tem vantagem comparativa que ele vai produzir apenas aquele bem, né? Ou o que vai levar em consideração da produção de determinado bem? Vai levar em consideração o quanto que pode ser encontrado de determinado insumo em cada país, né? E isso, então, essas proporções vai ser levado em consideração na teoria de Heck-Sherlin. Essa teoria, muitas vezes, vocês vão encontrar, então, como modelo de uma economia com dois fatores, tá? Inicialmente, nós vamos ver a versão mais simples dessa teoria, o modelo de proporção de fatores, e ela é conhecida por uma teoria de 2 por 2 por 2. O que seria isso? São dois países, são dois bens comercializados e são dois fatores de produção que são levados em consideração dentro da teoria. Tá? Quais são esses países que nós vamos determinar dentro da nossa aula? Local e estrangeiro. Tá? Então, nós vamos conhecer um país como local e outro como estrangeiro. Quais são os produtos? Um país, né, os produtos comercializados entre esses dois, nós vamos determinar como tecido e alimentos. E os fatores de produção é terra e trabalho, né? Ou seja, a mão de obra e o espaço, né, geográfico que está determinado, então, para a produção. Bom, vamos começar falando sobre preços e produção, tá? Então, quando há mais de um fator de produção, a FPP, ela não é mais uma linha reta, tá? Eu não coloquei aqui a imagem para vocês do gráfico, na próxima aula eu vou estar trazendo os gráficos para vocês, para a gente estar analisando, mas ele não vai ser apenas uma linha reta, ele vai ser algo com um retângulo junto, tá? Por quê? Porque nós estamos falando de dois fatores. Então, dois fatores que geram a produção, tá? E aí nós veremos o quê? Que dentro dos preços, né?
e produção, nós vamos determinar algumas siglas que nós estaremos vendo durante a aula. Tá? Então, a ST, que é a terra utilizada na fabricação de tecido, a LT, que é o trabalho utilizado na fabricação de tecido, aí o ASA, quando tiver S, então, é terra. Tá? Quando tiver L, nós temos, então, trabalho. Quando nós temos o T, estamos falando de tecido. E quando nós temos o A, nós estamos falando de alimento, tá? E nós levamos em consideração a oferta de trabalho da economia e a oferta de terra da economia, que são esses dois fatores de produção que estão dentro deste modelo. Sobre os preços e produção, o que nós temos já de consideração? Nós temos que a razão entre trabalho e terra usados na fabricação de tecido é mais alta do que a razão entre trabalho e terras usados na produção de alimentos. Isso é óbvio, né? Se a gente pensar, para se produzir tecidos é necessário muito mais trabalho, muito mais quantidade de pessoas na produção, né? Não considerando, por exemplo, as máquinas, do que propriamente na produção de alimentos, né? Onde nós precisamos de muito mais terra, uma proporção muito maior de terras do que trabalhadores. Já no caso da produção de tecido, nós precisamos talvez de um espaço menor para se produzir, só que com um grande número de pessoas dentro desse espaço, né? Para que nós conseguimos, então, ter um processo produtivo de economias de escala, ok? Então, essa nossa fórmula retrata isso, que a razão entre trabalho e terra, usados, então, dentro da produção de tecidos, é maior do que na nossa produção, o trabalho e terra, né? Na produção de alimentos. No modelo ricardiano, nós tínhamos somente uma restrição de recursos sobre a produção, né? Qual que era essa restrição? Nós tínhamos apenas a restrição, nós estávamos falando até agora do quê? Modelo ricardiano, o trabalho é o único fator de produção, né? Então, logo, no modelo ricardiano, nós tínhamos apenas a questão do trabalho sendo colocado, então, em consideração, tá? Já no modelo de Heckscher-Ohlin, nós temos duas restrições de recursos sobre a produção. A primeira, né, vamos pôr ali primeiro, né? Seguindo o modelo ricardiano, nós temos também a questão da restrição do trabalho, né? Ou seja, a quantidade de alimentos produzidos vezes a nossa quantidade ali de pessoas para se produzir alimentos, né? Mais a quantidade produzida de tecido vezes a quantidade de pessoas despendidas ali, prontas para produzir tecido, tem que ser menor ou igual que a quantidade de oferta total de trabalho, né? Que é o caso, né? Se fosse igual à quantidade total de oferta de trabalho, nós estaríamos falando de pleno emprego, né? Já no caso que nós teremos de acréscimo no modelo de Heckscher-Ohlin, é que o total de terras utilizadas não pode exceder também o total de terras ofertadas, né? Então, a quantidade de terras utilizadas na produção de alimentos, mais a quantidade de terras utilizadas na produção de tecido, elas não podem ser superiores, né, à questão da quantidade de terra total ofertadas dentro da economia. E aí vem uma pergunta, né, que ela vai estar bem ligada na parte de microeconomia. Onde que nós podemos encontrar numa curva de fronteira de possibilidade de produção, então, no modelo de Heckscher-Ohlin, que a economia produz? Ele vai seguir a mesma ideia da microeconomia, né? Ela vai depender do quê? Depende dos preços. Ela é determinada pelo quê? Pelo ponto de maximização, pelo ponto onde nós conseguimos maximizar o valor, tá? Então, esse ponto vai ser dado pelo preço do tecido, vezes a quantidade de tecido, mais o preço produzido, né? Preço do alimento, vezes a quantidade produzida de alimento. Aí nós falamos agora sobre o lado da composição dos insumos. Como que eu escolho a composição dos insumos? Nós tínhamos no determinado, né, modelo ricardiano que o único fator de produção era o trabalho. Aqui não, como nós temos terra e trabalho, como que nós conseguimos fazer a composição dos insumos para uma determinada produção, né? Então, no modelo de dois fatores,
os produtores podem ter opção de escolha nesse uso. No modelo ricardiano, não. Os produtores eles tinham apenas as necessidades de insumos fixas, né? Nós não podíamos crescer. Não era levado em consideração que tecnologia, crescimento, a questão de aumento de produtividade dos trabalhadores, né? A questão da está se aperfeiçoando no que estão fazendo, não era levado em consideração no modelo ricardiano. Já no modelo de dois fatores, o produtor ele vai poder fazer essas combinações alternativas do tecido, tá? E como que nós definimos qual a escolha de insumos os produtores efetivamente farão? Isso vai depender. Depende do quê? Do custo relativo de terra e trabalho. Por exemplo, se nós pegamos rendas produzidas pela terra, se elas são altas, né? Se existem altas rendas produzidas pela terra e salários baixos, os agricultores vão buscar produzir o quê? Eles vão produzir com pouca terra e muito trabalho. Por quê? Os salários estão baixos. É melhor você contratar mais pessoas do que propriamente você utilizar ou comprar novas terras e expandir o seu negócio, né? Porque as rendas produzidas pelas terras estão altas. Quando nós falamos de um momento onde as rendas baixas e os salários altos, a produção vai ser utilizando muita terra e pouco trabalho, né? Ou seja, vocês sempre vão ter que observar nesse modelo de Heck-Sherlin, quando nós temos um dos fatores mais baixos, ou seja, salários ou renda, é onde nós vamos determinar o ponto onde nós vamos maximizar a quantidade de insumos, tá? O que estiver mais baixo é onde nós teremos uma maior quantidade, então, de insumo adequado. E aí, como que nós definimos isso? Nós temos que o salário por hora de trabalho vai ser dado por W, e o custo de um alqueire de terra ele é dado por R. Então, a escolha desses insumos ele vai ser dado pelo quê? Pela razão entre os dois preços de fatores. A razão entre o salário por hora em relação ao custo de alqueire de terra. Tá? E aí, vem uma outra questão que nós temos dentro desse modelo de dois fatores. O que nós sabemos, né? Nós sabemos que a produção de alimentos, ela exige muito mais uma quantidade de terra do que propriamente de trabalhadores. Então, ela é uma produção terra intensiva. Já a questão da produção de tecidos, ela exige muito mais trabalhadores do que propriamente terra. Então, nós podemos considerar a produção de tecidos como trabalho intensiva. E aí vem a questão, professor, dá para ser a produção de alimentos ser terra e trabalho intensiva? Não, tá? Ou ela vai ser uma ou ela vai ser outra. Por quê? Por conta justamente da questão dos preços de fatores, tá? Então, quando nós temos o preço de um fator menor que o outro, automaticamente nós podemos adequar os nossos insumos em determinado fator de produção. Tá? Então, a definição de intensidade vai depender do quê? Da razão entre terra e trabalho usada na produção, e não da razão entre terra ou trabalho e produto. Tá? Então, nós vamos levar em consideração apenas a razão de terra e trabalho usado na produção. Tá? Os preços de fatores e os preços de bens. Vamos supor que a nossa economia, né, nós já estamos supondo que a nossa economia produz apenas dois bens, né, alimentos e tecidos. A concorrência entre os produtores em cada setor, quando nós estamos trabalhando basicamente com economia competitiva, tá? Então, quando nós temos essa economia, nós temos uma concorrência competitiva, nós asseguramos que o preço de cada bem vai ser dado igual ao custo de produção. Porque se nós temos um lucro extraordinário, teremos mais. Então, vamos imaginar um determinado setor está tendo um lucro extraordinário. Quem está em outro setor vai querer entrar, vai abandonar o setor que está para ir para um novo setor, né? Então, o custo de produção ele vai depender dos preços de fatores. Quando a renda da terra é alta e tudo mais permanecer constante, o preço do bem que envolve o insumo terra vai ser mais alto, tá? Então, quanto maior a renda da terra, mais alto vai ser o preço do bem, que ele depende de terra, né? Porque ele vai ser igual ao custo de produção. Preço de cada bem igual ao custo de produção.
Tá? Então, se o custo de produção de um determinado bem está mais alto, automaticamente o preço desse bem vai ser mais alto. Tá? Por exemplo, né, se a gente trazer para os dias de hoje, sobre preços de fatores e preços de bens. Se o preço do petróleo está mais alto, automaticamente o preço do combustível estará mais alto. Por quê? Porque o preço do bem ele é dado pelo custo de produção. Se o custo de produção aumentou, automaticamente o preço desse determinado bem também vai aumentar. Tá? Então, essa ideia do modelo de Heck-Sherlin tem total sentido dentro dos dias de hoje. Um outro fator que leva em consideração os preços dos fatores dos preços de bem é a quantidade utilizada. Tá? Por exemplo, a produção de alimentos ela é totalmente trabalho intensiva, totalmente terra intensiva, certo? Então, quando ela é terra intensiva, quanto maior são os preços da terra, maior vai ser o impacto sobre os preços dos alimentos. Né? Por quê? Nós temos uma grande consideração de terra dentro dessa produção de alimentos. Então, se aumenta esse custo da terra, esse custo deve ser repassado aos preços. Já se nós pensarmos, por exemplo, na produção de tecido, ela é totalmente o que? Trabalho intensiva. Se nós temos um aumento nos preços da terra, nós teremos um grande impacto no preço do tecido? Não. Por quê? Porque a sua característica na produção de tecido é o quê? Trabalho intensiva. Então, significa que nós precisamos de muito mais trabalho do que terra. Então, o aumento no preço da terra não tende a afetar grandemente o preço dos tecidos. E vice-versa, né? Um aumento no preço do trabalho, né? Ele não tende a afetar, o aumento nos preços do trabalho, ele não tende a afetar grandemente o preço dos alimentos, né? E esse modelo, para a gente chegar próximo do final, esse modelo ele tem uma característica que ele gera distribuição de renda, né? Por quê? Um aumento no preço dos tecidos em relação ao dos alimentos, vamos imaginar, o aumento no preço dos tecidos em relação ao dos alimentos, ele vai elevar a renda dos trabalhadores, correto? Por quê? O tecido ele não é determinado pelo seu custo de produção. O tecido não é considerado como trabalho intensivo. Então, se os seus custos de produção aumentam, o preço do tecido aumenta, quem está dentro do processo de produção do tecido tende a ter uma renda maior. Maior que quem? Maior do que os proprietários de terra, né? Que se mantiveram tudo mais constante, tiveram então preços menores do que o preço de tecido, tá? Então, quanto maior o poder de compra dos trabalhadores, maior o poder de compra de quem está envolvido com o tecido, menor vai ser o poder de compra dos proprietários de terra. E isso vice-versa. Quanto maior o poder de compra dos proprietários de terra, tende a ser o menor o poder de compra dos trabalhadores, tá? E as mudanças nos preços relativos, então, nós temos um grande impacto sobre a distribuição de renda. E é isso que o modelo de Heck-Sherlin tenta trazer. Né? Essa questão da distribuição de renda pode ser determinada pelos preços relativos. Tá? Deixa eu ver. E assim, pessoal, nós podemos então finalizar essa parte. Nós não vamos finalizar aqui o modelo de Heck-Sherlin. Era uma ideia para que vocês tivessem sobre esse modelo qual que é a diferença, então, que nós temos em relação ao modelo ricardiano. E na próxima aula nós vamos trazer as principais considerações sobre esse modelo. Como que ele é envolvido na questão de crítica em relação a esse modelo? Como que as pessoas veem esse modelo atualmente? Se existem outros modelos mais recentes que podem trazer considerações em relação a esse modelo de Heck-Sherlin, tá? Então estou disponível para tirar dúvidas caso vocês tenham. Vou estar depois deixando também uma atividade para vocês. E aí, qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bem, pessoal? Até mais, até a próxima aula, então. Nós vamos dar continuidade no modelo de Heck-Sherlin e identificar outros modelos dentro da economia internacional. Até mais, pessoal!